A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, tudo bem? Quem vos fala é o pastor Antônio, da Comunidade Cristã Pentecostal de Brasília. E quero trazer mais uma mensagem ao teu coração, o Evangelho sem mácula, Jesus no centro e não o homem. Quero falar de uma mensagem muito importante para nós, sobre a lei da semeadura. Vou ler um texto aqui no livro de Gálatas, no capítulo de número 6, a partir do verso 7, diz assim: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Amém? Louvado seja o nome de Deus. Lei da semeadura. Tem um texto aqui também no Salmo 126, eu quero ler para você aqui. Salmo 126 é um texto muito bonito. Salmo 126 diz assim, a partir do versículo 6. Versículo 5. Os que com lágrimas semeiam, ou semeiam com lágrimas, com júbilo colherão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Então, a lei da semeadura. Existe uma lei de Deus que não muda. Que tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Sejam coisas boas ou coisas ruins. Isso Deus não muda. Nós vemos desde a história, por exemplo, desde o início da história, no Jardim do Éden, a queda do homem. Após a queda do homem, nós presenciamos ali Adão e Eva, tendo 2 filhos, Caim e Abel. Aí nós vemos Caim tirando a própria vida de Abel. Ou seja, depois a vida de Caim vira um caos, porque ele cometeu um homicídio doloso, com intenção. Então, trazendo esse entendimento da história desde o início, o que nós podemos ver é o seguinte: o homem caído, o homem afastado de Deus, sempre ele vai estar colhendo aquilo que ele tem plantado na esfera carnal. Ou seja, se nós andarmos na presença, se nós vivermos o espiritual ou andarmos no espírito, nós iremos colher, claro, plantar coisas espirituais. Quando eu falei da semeadura, eu falo em todas as esferas. Você pode plantar no espírito ou você também pode plantar na carne. A colheita ela é certa. Não tem para onde correr. Pode ter certeza que toda plantação que você fizer, e eu, pastor Antônio, acredito que a colheita sempre é maior do que a plantação. É tanto que na esfera, por exemplo, da agronomia, realmente no cultivo de sementes, as plantações que são feitas, você pode ver que você planta um caroço de milho, ou um grão de milho, e você vai nascer um pé e vai dar 1, 2 espigas. E cada espiga tem centenas de grão de milhos. O que é que você entende? O que é que nós podemos dizer? Que quando nós plantamos, nós iremos colher. E Deus não muda essa lei. Nós estamos vivendo uma geração que está colhendo aquilo que foi plantado lá atrás. Quer um exemplo disso? Os pais, eles vão plantando e os filhos irão colher mais à frente. Às vezes os pais podem nem estar mais vivos, mas os filhos irão colher, às vezes, erros dos pais que trarão prejuízo para os filhos. Quer mais um exemplo? Um exemplo clássico, básico. Uma pessoa que fuma, por exemplo, a vida inteira. Ela fumou a vida inteira e, de repente, ela é acometida de um câncer no pulmão. E agora ela está lá no leito de um hospital com esse câncer, os pulmões todos, o pulmão todo perfurado,
e agora ela quer que Deus a cure. É uma incoerência muito grande. Por quê? Porque ela teve uma vida inteira para mudar. Porque eu creio que a pessoa, por exemplo, que fuma, ela sabe que o cigarro traz males. Então ela está plantando um câncer, uma doença. E quando ela for colher, não tem jeito. Infelizmente. A mesma coisa a bebida alcoólica. A pessoa bebe a vida inteira, ou bebe muitos anos. Vai ter problema no fígado, vai ter problema de cirrose. E depois ela vai querer. Ela não vai querer colher essa doença, mas infelizmente a gente vai estar colhendo aquilo que nós plantamos. A mesma coisa a alimentação. Quando nós, por exemplo, comemos de maneira desordenada, desorganizada ou errada, nós estamos acumulando muita coisa ruim no nosso corpo. E logo nós também colheremos doenças, diabetes, pressão alta, colesterol alto, enfim, várias doenças. Então a lei da semeadura ela vale para toda a esfera da nossa vida. Esfera espiritual e também para a esfera natural. E como mudar esta lei? Tem como mudar? Não tem como mudar. Porque Paulo vai dizer o seguinte: não vos enganemos, não vos enganeis. De Deus não se zomba. Ele está falando aqui de juízo. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E ele vai ser específico. Ele vai dizer assim: porque os que semeiam para a sua própria carne, da carne colherão a corrupção. Mas os que semeiam para o Espírito, do Espírito colherão a vida eterna. E ele vai fechar dizendo o seguinte: não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo colheremos ou ceifaremos, se não tivermos desfalecido. Então nós precisamos aprender a plantar na presença de Deus. Nós precisamos aprender a semear de acordo com a vontade de Deus. O próprio Paulo vai dizer lá em Romanos: quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, comer ou beber, coisa, esfera natural, necessidade básica, qualquer outra coisa, ele não especificou, mas é a nossa vida cotidiana, nossa vida espiritual, coma ou beba, ou faça qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo deve ser para a glória de Deus. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele vai colher. E a minha pergunta, eu quero fazer uma pergunta para você. Você que me assiste, você que é inscrito, você que vai estar ouvindo esta mensagem. O que você tem semeado? Que tipo de semente você tem semeado? Semente espiritual ou semente carnal? Você tem semeado aquilo que trará benefícios para a sua vida espiritual, sua vida profissional, sua família, ou você tem semeado aquilo que trará prejuízo? Eu costumo dizer o seguinte, e até tem um irmão, um pastor amigo meu, o Paulo César, o famoso Paulão, se estiver nos ouvindo, forte abraço, Paulão. Ele diz o seguinte, que assinou a promissória, vai ter que pagar. Não tem jeito, vai ter o ônus para pagar. Assinou, não tem jeito. Então a nossa vida é assim. Às vezes a gente vê as pessoas fazendo tudo errado. E alguns, até nós cristãos, às vezes pensamos, nossa, fulano faz tudo errado e a vida dele está boa, ele está vivendo bem, meu amado. Não tem jeito. Uma hora a conta chega para pagar. Não tem jeito. É como a questão que eu dei o exemplo da pessoa que fuma ou que bebe. Eu até já conversei com alguns fumantes e eles até brincam assim, falam assim, eu não tenho pressa para morrer. Todo mundo vai morrer um dia mesmo. Não é assim que a gente fala? Só que tem um detalhe, quando a pessoa está no leito de um hospital, eu já tive a oportunidade uma vez, quando meu pai estava passando por uma dificuldade também de saúde, estava com câncer, e nós ali ficávamos internados com ele, cuidando, e tinha um senhor que vivia a essa margem, né, de um câncer, ou seja, acometido de um câncer nos pulmões, devido a ter fumado a vida inteira. E coisa triste é você ver uma pessoa doente, querendo respirar e não poder. Porque se tem uma coisa boa é o oxigênio, a gente poder respirar, o fôlego de vida. Agora uma pessoa doente, imagina uma pessoa que está se afogando, que desespero que deve ser. Uma pessoa ali, saber que não tem jeito, ela não tem onde segurar. Então essa é a realidade.
E o mais interessante é que Paulo vai dizer o seguinte: os que plantam no Espírito colherão a vida eterna. Então, na esfera carnal, natural, tudo nós iremos colher o que plantamos. Agora, na espiritual, quando nós buscamos a Deus, quando nós somos obedientes a Deus, amamos a palavra, amamos o nosso próximo, cumprimos com os nossos compromissos, somos corretos, não gastamos mais do que nós podemos, somos honestos, vivemos uma vida honesta, uma vida proba, uma vida correta. Tudo que nós estamos plantando, nós iremos colher. Às vezes você vê a pessoa prosperando, mas você não sabe, por exemplo, que ela acorda de madrugada, que ela trabalha muito, uma pessoa honesta. Tem pessoas que se enriquecem ilicitamente, como por exemplo os políticos. Nós sabemos que, e a gente tem visto isso, muitos políticos, milhões e assim, usando esse dinheiro de maneira errada, gastando mesmo, ostentando. E às vezes a gente se pergunta, mas e a justiça? Até tem um jargão que as pessoas falam assim: olha, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Não, a justiça de Deus nem tarda e nem falha. Ela é justa, Deus é justo, é o tempo certo. E a gente às vezes fica preocupado porque essas pessoas, esses políticos, as pessoas estão fazendo errado e estão soltos, estão livres. Ei, fique tranquilo, porque a Bíblia diz que não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai ceifar. O tempo é de Deus. Eclesiastes 3, existe tempo para todas as coisas. Então eu acredito que é preciso a gente ter essa consciência como cristãos, de semear corretamente, semear no Espírito, fazer certo, consertar a nossa vida, aquilo que está errado. Você sabe que está fazendo errado, está plantando sementes carnais, está plantando desonestidade, está plantando mentira, está plantando adultério, está plantando tudo de ruim. E depois você vem chorar para Deus porque a colheita está sendo ruim. É um engano, é uma mentira. Nossa geração vive isso. Não quer Deus, zomba de Deus, vira as costas para Deus, brinca com o sagrado, com as coisas sagradas, e aí depois quer que Deus mude a história. Sim, não, Deus, muda a minha vida. De Deus não se zomba. Toda a história do povo de Israel revela um povo desobediente, Deus abençoava. Quando o povo plantava a idolatria, Deus vinha com juízo, com cativeiro. Nossa vida, ela é pautada nesta lei. E eu quero lhe fazer mais uma pergunta. O que você tem plantado? Você está colhendo o que você plantou. Ah, pastor, eu plantei lá atrás, mas foi muitos anos. Não tem jeito. Tudo que você plantar, você vai colher. A colheita de hoje é o resultado do plantio de ontem, ou de anos que você plantou. Semeie a palavra, semeie as coisas de Deus, semeie a verdade, semeie a honestidade, semeie a integridade, semeie a santidade e você vai colher a vida eterna. Que Deus te abençoe. Um forte abraço do seu amigo, Pastor Antônio. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de você curtir, não esqueça de enviar essa mensagem para outras pessoas que você acha interessante, que precisam ouvir. É livre, você é livre. Nosso foco não é ter milhões de inscritos com cunho financeiro, objetivo financeiro. Não é esse o nosso objetivo. Claro que queremos que cresça o canal, queremos que o canal aumente, mas não com esse objetivo. O nosso objetivo é levar a palavra, o nosso objetivo é o evangelho sem mácula, Jesus no centro e não o homem. Vamos orar. Santo Deus, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te agradeço, meu Deus, por essa rica oportunidade de poder estar aqui falando esta palavra, de poder aprender, Pai, que tudo que nós semearmos é o que nós iremos colher. Muito obrigado, Pai, pela morte do Teu Filho naquela cruz. O Senhor deu o melhor para nós e devemos dar o melhor para o Senhor. Abra o entendimento, Pai, e esta pessoa que me ouve, esta pessoa que será alcançada, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa abrir o entendimento, Pai, dando sabedoria, Pai, para que ela comece a semear as coisas de Deus, as sementes verdadeiras, as sementes espirituais.
Em nome de Jesus, Pai. Agradeço. Amém. Deus te abençoe e um forte abraço.